que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo agora falando acerca do sujeito, certo? Trabalhamos já o uso dos pronomes, você vai perceber que o pronome ele é muito importante aqui dentro da análise do sujeito. Por quê, Marcelo? Porque por muitas das vezes, se o sujeito da sua oração não for um substantivo, como é o caso, por exemplo, de casa, mesa, sapato, enfim, João, José, Brasil, se o seu sujeito não for um nome, não for um substantivo, ele consequentemente será um pronome. Pronomes nós acabamos de estudar. Quais são os pronomes, Marcelo, que desempenharão aqui a função de sujeito? Os pronomes pessoais do caso reto. Já quero que você antecipe e coloque isso no seu coração. Os pronomes pessoais do caso reto, eles servirão como sujeito. Acredito que você já saiba, até porque parto do pressuposto de que você já viu as aulas teóricas e agora está só revisando, certo? Aquilo que eu falei no bloco anterior vale para agora também. Faça as revisões por meio dos mapas, desenhe os mapas, escreva, coloque a sua mente para funcionar e ao mesmo tempo o braço, ó, vá lá, escreva um mapa, desenhe um mapa, quantas vezes preciso for até você internalizar. Por quê, Marcelo? Porque a repetição é que leva à perfeição, certo? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar agora acerca do sujeito. Vem comigo, ó, seguinte. Marcelo, o que eu preciso saber acerca do sujeito? Quais que são os mapas aqui ideais para desenvolver uma capacidade cognitiva em relação ao sujeito? Bom, nós vamos começar partindo de dois pressupostos. O sujeito, ele pode ser existente ou ele pode ser inexistente. Aqui já se cria uma polêmica. Por quê, Marcelo? Porque existir, de fato, é algo existir, é algo permanecer, é algo estar, não é verdade? Sim. Como é que eu vou dizer que existe um sujeito que é inexistente? Já cria-se aí um paradoxo, não é verdade? Sim. Mas a gramática não quer saber disso. Ela quer saber se você sabe se o sujeito é existente ou inexistente. Você vai perceber que aqui sujeito inexistente, ele existe e não está lá. É tipo isso, certo? Então é sujeito existente, sujeito inexistente. Beleza. Marcelo, dentro do sujeito existente, o que é que eu preciso saber? Você precisa saber que sujeito existente, ele pode ser expresso ou não expresso. O que é que significa dizer que o sujeito é existente e expresso? Expresso significa dizer que eu consigo marcar, consigo olhar dentro do texto. Opa, tá aqui, ó. Eu consigo riscar, tá no texto, eu consigo ver, visualizar. O sujeito existente expresso, ele é dividido em dois, simples ou composto. Marcelo, o que é um sujeito simples? É aquele que só tem um núcleo. Veja o exemplo aqui, ó. José é legal. Perceba, quem ou o que é legal? José. José é o meu sujeito. Você sabe que o sujeito, ele é aquele cara que responde aquela pergunta. Ó, sujeito, ele responde quem, ele responde quem, e ele responde o quê? Realização do meu verbo. Quem ou o que? Realização do meu verbo. Quem é leal? José. José é leal. Então, José aqui é o sujeito. Eu quero que você perceba que eu só tenho um único núcleo, um único termo, que é o termo José. Se eu só tenho um único núcleo, um único termo, que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples. Beleza, Marcelo. Mas você me disse que além do sujeito expresso simples, existe um outro que é o composto. Qual que é a diferença do simples para o composto? Muito simples. O composto, ele vai ter mais de um núcleo. Perceba, José e João são leais. O que é que eu quero que você entenda? Que agora eu tenho um núcleo que é José e outro núcleo que é João. Ou seja, eu tenho todo este termo aqui como sendo o meu sujeito. Sujeito este que é ligado por meio de uma conjunção. Olha o E aqui, ó. Esse Ezinho está ligando estes dois sujeitos. O sujeito composto, ou ele vai ser ligado pela conjunção E, ou pela conjunção ou ainda por uma vírgula, certo? As vírgulas também vão intercalar, claro.
As vírgulas irão aparecer quando eu estiver diante de 3 ou mais termos. Se eu só tenho 2, apenas o E. Tranquilo? Ou. Massa demais. Então, o sujeito expresso, ou ele é simples ou ele é composto. Só tem um núcleo, simples. Mais de um núcleo, composto. Aqui, classificação fácil, tem que saber. Beleza, Marcelo. Só que eu tenho um sujeito que é existente e é não expresso. O que significa dizer que é não expresso? Veja bem, imagine que aqui é a folhinha lá do seu texto, certo? Beleza, ó. Sujeito expresso, como eu falei a você, é aquele que eu consigo olhar e dizer assim, ah, tu tá aqui, ó, encontrei. Consigo riscar lá no texto. Esse é o sujeito expresso. Sujeito não expresso é aquele que, apesar de eu não conseguir riscar, ele está lá. Está presente no texto, mas eu não consigo ir lá e riscar. Por quê, Marcelo? Porque eu vou inferir a partir do verbo, vou inferir a partir do texto. Veja comigo, ó, deixe-me agora trabalhar com os exemplos e com os termos, que você vai entender, vai captar facinho, ó. O sujeito não expresso, ele pode ser desinencial ou oculto, quando ele se referir à primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou ainda primeira e segunda pessoa do plural. Tranquilo? Show de bola. Só que existe um terceiro fator para o sujeito desinencial oculto, também chamado de sujeito elíptico, que é quando eu estiver diante da terceira pessoa do plural com referente. Marcelo, entendi, foi nada. Vem cá, ó. Deixe-me dar um exemplo a você aqui. Comprei uma camisa. Comprei uma camisa. Ó, pergunta que eu faço a você é: vamos imaginar que aqui antes de comprei uma camisa, que eu tenha feito o seguinte, ó. Eu comprei uma camisa. Imagine que eu tenho aqui o eu, certo? Vou colocar até de azulzinho para ficar melhor, ficar mais bonito para você, ó. Ó. Termo por completo. Eu comprei uma camisa. Perfeito. Eu comprei uma camisa. Ó, quando eu digo eu comprei uma camisa, você vai falar quem ou o que comprou uma camisa? Perguntou o verbo. Eu. Eu represento o sujeito. Tranquilo. Eu consigo analisar, consigo ir lá no texto e riscar quem é o sujeito? Consigo. Então, o sujeito de que tipo? Expresso. Ah, Marcelo, esse sujeito é simples ou é composto? Só tem um núcleo. Sou eu. É o único núcleo. É até um pronome. Ó. Eu falei pra você, se não for um substantivo, vai ser um pronome. Olha o eu aqui. Tranquilidade. É o único núcleo. Então, sujeito expresso simples. Mas imagine, e venha comigo, rapidez. Deixa-me só pegar aqui o nosso apagador. Ó, imagine comigo, rapidez, que nós tenhamos o seguinte, ó. Eu não coloquei o eu. Eu coloquei assim, comprei uma camisa. E aí, quem é o sujeito? Você vai poder falar que o sujeito é expresso? Não. Você vai poder dizer que o sujeito é simples? Não. Por quê? Porque simples é uma categoria de sujeito expresso. Que tipo de sujeito é esse, Marcelo? Ora, eu não consigo ver o sujeito aqui. Mas eu consigo entender pelo verbo comprei. Que quem realizou essa ação aqui fui eu. Como eu consigo subentender, mas eu não consigo ver, ele é chamado, de sujeito desinicial oculto ou elíptico. Por quê, Marcelo? Porque eu consigo subentender aqui que o termo sou eu, ó. Apesar de não estar escrito. Eu consigo subentender por conta do verbo. Eu comprei uma camisa. Quando eu consigo subentender esta ideia, eu estou diante de quê? De um sujeito desinencial, oculto ou também chamado de elíptico. Isso vai valer para a primeira pessoa, que é o nosso caso, eu, ó. Para a segunda pessoa, tu, ou para a terceira pessoa, ele ou ela, do singular, sempre. Vai valer também para a primeira e segunda pessoa do plural, certo? Nós, vós, primeira e segunda pessoa do plural. E vai valer também para a terceira no plural quando houver um referente sintático. Como assim, Marcelo? Vem comigo, ó. Eu queria ser fácil, né? Ó. Se eu disser assim para você, o gato mia, certo? O gato mia. Ele gosta, melhor, esse ele aqui. O gato mia gosta de brincar. Ok? Ok. O gato mia gosta de brincar. A primeira pergunta que eu faço a você é a seguinte, ó. É a seguinte. Aqui, o gato mia gosta de brincar. Quem é o sujeito do verbo miar? O gato. O gato é o sujeito do primeiro verbo. Perfeito. Do segundo, gosta de brincar. Eu posso afirmar que o sujeito do segundo é o gato? O sujeito sintático? Não. Por quê? Porque o sujeito sintático aqui é ele. Ele gosta de brincar. Como ele representa a terceira pessoa do singular,
sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial. Perfeito até aí? Perfeito. Agora visualize o próximo exemplo. Ó, em cima da mesma brincadeira. Os gatos saem, ponto. Gostam de brincar. Os gatos saem, gostam de brincar. Perfeito, Marcelo. O que é que eu tenho aqui? Quem ou o que saem? Os gatos representam o meu sujeito. Belezinha até aí? Belezinha até aí. Gostam de brincar. Quem gostam de brincar? O sujeito sintático eu não posso dizer que é os gatos. Lembre-se disso. O sujeito semântico, de fato, é os gatos. Agora, o sujeito sintático do verbo gostar. Perceba. É terceira pessoa do plural. Sim, gostam. Gostam quem? Gostam eles. Eles gostam de brincar. O que é que eu quero que você internalize? Que aqui eu tenho um sujeito semântico. Ou seja, eu consigo saber sobre quem, acerca de quem eu estou falando. Gostam de brincar quem? Os gatos. Eles. Então, gostam aqui tem como sujeito eles, que é um sujeito elíptico, certo? Certo. Eu vou colocar logo abaixo o nosso próximo exemplo. Visualize, ó. Se eu digo assim para você, foram à festa. Não estou me referindo aos gatos, tá? Estou falando assim, foram à festa, sei lá, alguém. Não estou me referindo à primeira sentença, certo? A primeira sentença é essa daqui já é um outro contexto. Se eu digo a você, foram à festa, você vai dizer que foram à festa? Eles foram à festa. Mas perceba, tem alguém aqui, tem algum referente a que eu faça referência nesta frase? Não tem. No primeiro caso, o gostam aqui tem como referente gatos. Eu consigo saber que esse gostam aqui se refere a gatos. Agora, neste outro exemplo, foram à festa, esqueça o primeiro exemplo. Foram à festa, eu não estou tendo aqui a quem me referir. Ora, eu não tenho a quem me referir. O verbo me indica que eu estou fazendo indicação em relação a eles. Marcelo, aqui eu posso chamar de sujeito desinencial oculto? Não, porque aqui eu não tenho referente sintático. Neste objeto, nesta relação aqui, eu não tenho referente sintático. Aqui eu tenho referente, ó. No primeiro caso, é referente, no segundo, não. Perfeito? Marcelo, beleza. Então, neste primeiro caso, eu estarei diante de um sujeito oculto, elíptico ou desinencial, embora esteja na terceira pessoa, porque existe um referente semântico para ele. Massa. E no exemplo de baixo? Foram à festa. Que tipo de sujeito vai ser esse daqui? É justamente o que a gente vai analisar agora. Olha aqui, ó. Este sujeito que está se relacionando a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Sem referente. É justamente esse carinha que a gente aqui está trabalhando. É justamente o sujeito indeterminado. Então, neste exemplo aqui, foram à festa, como eu não tenho referente, esse sujeito aqui é um sujeito indeterminado. Aqui gostam, como eu tenho referente semântico, que é o termo os gatos, aqui eu estou diante de um sujeito de que tipo? Sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial, certo? Então, tome nota, tome cuidado com estas relações. Perfeito, Marcelo. Para a gente finalizar esta parte, o que é que eu preciso saber? Que, além disso, o sujeito indeterminado vai estar presente quando eu estiver diante de um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, mais a partícula C. Essa partícula C vai se chamar índice de indeterminação de sujeito. Você já sabe, você já estudou a teoria, você só está rememorando. Você sabe que esse C aqui, como índice de indeterminação de sujeito, ele vai ser importante quando nós formos estudar, por exemplo, vozes verbais. Voz passiva, voz ativa, a gente vai ver que tem uma voz passiva que chama voz passiva sintética. E a gente vai analisar esse C aqui e aprofundar um pouco acerca dele, certo? Então, este C aqui, neste contexto, é um índice de indeterminação do sujeito. Marcelo, eu quero um exemplo. Imagine que eu diga assim para você, necessita-se de ajuda. Quem necessita, necessita de algo, certo? Esse C aqui é o quê? É um índice de indeterminação do sujeito. Então, não tem sujeito para essa oração. Beleza? Vou passar a régua. Por fim, nós temos o sujeito que é inexistente. Quando é que o sujeito vai ser inexistente? Quando o verbo não aceitar o sujeito. Que verbos serão esses? O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou no sentido de tempo transcorrido.
Ou ainda, o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, ou ainda os verbos que indicam fenômenos naturais, fenômenos da natureza, beleza? Acerca desses carinhas aqui, no próximo bloco nós vamos voltar e vamos aprofundar um pouco mais. Tranquilo? Porque isso aqui cai e cai com força. O que eu quero que você guarde, internalize nesse primeiro momento aqui. Inexistente vai ser em relação ao verbo. Quando é que eu não tenho sujeito, ou seja, o sujeito é inexistente, ou uma oração sem sujeito? Vai ser quando eu estiver diante do verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, ou tempo transcorrido, ou o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, ou os verbos que indicam o fenômeno da natureza. O que isso vai implicar a relação dentro do meu texto? No que eu vou ter ali uma relação dentro do meu texto? Em que isso vai trazer, vai modificar dentro do texto, Marcelo? Simples. Se eu estou tratando que o verbo ele é responsável pela concordância e o verbo é o verbo haver, por exemplo, eu não vou ter uma concordância em relação ao sujeito. Então, quando eu digo assim a você, ó, havia ou haviam duas pessoas no evento. Havia ou haviam duas pessoas no evento. Ora, como o verbo haver ele é impessoal, eu não posso dizer haviam duas pessoas. Não há relação de concordância, certo? Tudo isso nós vamos aprofundar um pouquinho mais no nosso próximo bloco. Agora vem comigo, vamos começar a trabalhar questões acerca desses tipos de sujeito aqui que a gente analisou. Ó, veja bem, questão número 1. Assinale a alternativa que contém um exemplo de sujeito simples. Morreu Maria Preá, muito fácil. Não consigo relaxar. Quem não consegue relaxar? Eu, sujeito oculto. Não queremos. Criticaram-nos na reunião. Criticaram-nos quem? Eles. Eles criticaram-nos na reunião. Pergunta, tem sujeito semântico? Eu tenho uma relação semântica aí a quem me rememorar? Não, então sujeito indeterminado. C, alguém escondeu minha farda. Quem ou que escondeu minha farda? Alguém, ó. Gabarito, letra C de casa. D, nevou, parou, porque se o verbo indica fenômeno da natureza, ele não possui sujeito. Letra C de casa, questão de número 1. 2, diz assim. Assinale a alternativa que apresente um pronome pessoal exercendo a função sintática de sujeito da oração. Falei a você, os pronomes pessoais aqui, eles desempenham um papel fundamental quando se fala de sujeito. A, seus componentes, acabou, seus é pronome possessivo. B, isso, parou, porque pronome é demonstrativo. C, mas ele, opa, pronome pessoal do caso reto, letra C, nosso gabarito. É possível controlar seus, pronome pessoal. Pronome possessivo, perdão. Sua, pronome possessivo. Então, gabarito, letra C, de caso na questão número 2. Questão número 3, diz assim. Entre os quesitos de projeção, somente o confronto entre a ética e a corrupção é pessimista. Analisando-se o período, temos como núcleo do sujeito quem? Vamos lá. Entre os quesitos de projeção, somente o confronto entre ética e corrupção é pessimista. Quem ou o que é pessimista? O confronto entre ética e corrupção. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Ele quer o núcleo do sujeito. Como regra, o núcleo do sujeito é um substantivo e não virá preposicionado. Então, quem é o sujeito? O confronto. O núcleo do sujeito é o termo confronto. Aí ele diz quesitos não, projeção não, confronto, letra C é o nosso gabarito. Toca o barco. Questão de número 4 diz assim. O trecho destacado em a metade de acordo com a diretoria, de vigilância epidemiológica de Santa Catarina a meta é vacinar 90% do público-alvo da campanha. Exerce a função sintática de, ó, o tamanho do adjunto que ele colocou aqui, ó, até aqui, né? De acordo com a diretoria, taraná, tudo isso aqui para poder separar o sujeito. Tá aqui o sujeito, ó, ele intercalou entre vírgulas, ó. Quem ou o que é vacinar? A meta. A meta é vacinar. Perceba que a meta representa o sujeito da minha oração. Letra C. Vamos lá. Questão número 5. Na frase. A mim, cuidado. A mim, nem todos foram, embora neguem com primazia, leais. O sujeito da oração principal é, professor, isso aqui é uma poesia. Poesia, qual é a principal marca dos poemas, professor? Qual a principal marca dos poemas? É a inversão da ordem da oração. É muito fácil dizer assim, João foi à praia. João foi à praia. É muito fácil, não é verdade? É muito fácil. João foi à praia. É muito fácil afirmar isso. Tranquilo. Agora, quando eu começo a inverter a ordem da oração, a praia João foi à praia João, começa a ter problema, não começa? Começa a ter problema. Então perceba, a poesia tende a misturar um pouco os termos da oração. Então você vai colocar o pé no chão e ter calma. Veja bem, ó. A mim, nem todos foram, embora neguem com primazia, leais. Calma. Aqui é o verbo. O verbo foi. Foram, né?
que flexionado, obviamente, o verbo ser. Não é o verbo ir, é o verbo ser. Quem ou o que foram leais? Ou não foram leais, né? A mim nem todos foram, né? Porque esse nem é negação. Nem todos. Veja bem, ó. Nem todos foram. Foram o quê? Foram leais. Perceba que o sujeito do verbo foram aí é o termo nem todos, beleza? Ok. É um sujeito que é simples, embora esteja no plural. Ok. É simples e plural. Bacana. Leais é um predicativo do sujeito. Vamos estudar ainda. A mim é leal, leal a alguém, ó, a mim. Como o termo a mim complementa leais, que é um adjetivo, que é um complemento nominal. Embora neguem com primazia, uma oração subordinada adverbial. O que, Marcelo? Concessiva, certo? Tranquilo. Toda a análise foi feita. O que eu quero que você perceba? Ele vai cobrar só o sujeito da oração principal. Quem é a oração principal? É aqui, ó. A mim nem todos foram leais. Certo? Certo. Quem ou o que foram leais? Nem todos. É um sujeito simples, ó. Então, gabarito já é a letra A. Questão de número 5. Questão de número 6 diz assim: considerando que o sujeito é um dos termos essenciais da oração, assinale a alternativa a seguir. Assinale a seguir a alternativa que apresenta sujeito oculto. Facinho, facinho. Sujeito oculto, Marcelo, é aquele que é entregue por quem? Pela desinência do verbo. Ó, gostaria de saber por que cintilam as estrelas. Opa, quem gostaria? Eu, né não? É. Eu gostaria de saber por que as estrelas cintilam. Letra B. Eu queria compreender. Quem ou o que queria compreender? Eu. Sujeito está expresso, então é simples. Risca. Ecos de gritos de dor ecoavam. Quem ou o que ecoavam? Ecos de gritos de dor. Sujeito simples. Não. D. Amor e conhecimento até ao ponto em que são possíveis, conduzem para o alto rumo ao céu. Amor e conhecimento, ok. Até o ponto em que são possíveis, ok. Conduzem para o alto. Quem ou o que conduzem? Amor e conhecimento. Sujeito composto, certo? Amor e, olha o E, conhecimento, sujeito composto, certo? Até o ponto que são possíveis. Até o ponto em que o amor e o conhecimento são possíveis. Ok. Estou diante de um sujeito aqui, também chamado, para esta segunda oração, um sujeito desinencial, né? Então a gente consegue perceber que aqui haveria uma incongruência, né, por parte da banca, porque esse segundo aqui também seria desinencial. Mas, como eu parto do pressuposto de que ele quer a oração principal, como foi o caso da questão anterior, aqui é amor e conhecimento, seria um sujeito composto, certo? Então o gabarito, ó, é a letra A mesmo. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. Quem gostaria de saber? Eu gostaria de saber, certo? Bora lá. Próxima e última questão. Questão número 7 diz assim: assinar a alternativa em que o tipo de sujeito oracional está corretamente analisado. Vamos ver. Como disputa ainda duas finais, o vôlei e Bia Ferreira no box, sujeito composto. Opa, como disputa ainda duas finais. Não tem nada a ver, ó. Como disputa ainda duas finais, o vôlei. Não. Risca, ele está dizendo que é um sujeito composto, né? Como disputa ainda duas finais, tem nada a ver. Isso aqui não desempenha a função de sujeito composto. Vamos lá. B. O vôlei feminino do Brasil pode decidir. Quem ou que pode decidir o vôlei feminino do Brasil? Ele diz que é um sujeito composto. Nada a ver também. Ó. O sujeito aqui é simples. Ó. O vôlei feminino do Brasil. C. Quando organizaram os jogos, organizaram. Opa, terceira pessoa do plural sem referente, certo? Terceira pessoa do plural sem referente. Ah, Marcelo, mas aqui eu posso partir do pressuposto de que o sujeito desta oração aqui é um sujeito indeterminado, que ele não tem um referente? Não, porque eu não tenho o texto propriamente dito, né? É verdade, ó. Perceba que ele colocou aqui um dos nossos parênteses, né? Aqui colocou uns parênteses indicando que estava de acordo com a terceira pessoa. Vamos deixar quieto aqui, vamos ver o que é que diz a letra D, né? A partir dela a gente chega ao nosso gabarito. Letra D. Por isso, uma vitória brasileira sobre as norte-americanas na decisão do vôlei pode fazer a diferença. Quem ou o que pode fazer a diferença? Uma vitória brasileira sobre as norte-americanas. Tudo isso aqui é o meu sujeito, ó. É um sujeito gigante, mas é um sujeito simples. Ele diz que é um sujeito simples que tem só um núcleo. Beleza. Então, o nosso gabarito, para a questão de número 7, só pode ser a letra D, certo? Só pode ser a letra D. Ah, Marcelo, por que é que não pode ser a letra C, ó? Porque perceba que o texto aqui não está. Ele fez questão de colocar aqui os parênteses. Tranquilo? Show de bola. Como ele colocou aqui esse nosso parêntese, não, né? Como ele colocou aqui esse nosso colchete, o que é que eu consigo perceber desta relação? Quando organizaram os jogos, pode ser que eu possa ter dito aqui anteriormente, ó, o COI, por exemplo, ó. O comitê, acho que é assim, COI.
Comitê Olímpico Internacional. Quando o Comitê Olímpico Internacional e seus idealizadores, por exemplo, ó, e seus idealizadores organizaram os jogos, eu poderia ter dito, o texto poderia ter colocado isso anteriormente? Poderia. Se assim o fizer, eu não poderia chamar de sujeito indeterminado. Por quê? Porque haveria um sujeito sintático ou semântico. Lembra? Falei a você, terceira pessoa do plural, sem referente é indeterminado. Mas e se tiver um referente? A banca que não colocou o referente, ó. Então não consigo chegar à conclusão de que é um sujeito indeterminado. Massa? Então gabarito aqui é a letra D de Deus, porque nela, nessa alternativa, né, nessa assertiva, eu consigo de fato dizer que o sujeito é simples. Beleza? Questãozinha de número 7, letra D de Deus. Olha pra mim. Tranquilo, né? Foi. Mais um bloco vencido. Você vai rememorar essas questões. Eu sei, foram questões difíceis de fato, até porque você já passou pela teoria, né? Eu parto do pressuposto aqui que você já viu a teoria, que a gente tá tentando massificar com aquilo que é mais difícil. Beleza? Espero que você volte no nosso próximo bloco, que vamos trabalhar aqui acerca do nosso verbo haver. Forte abraço, fica com Deus. Valeu. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Já estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso estudo, agora falando acerca do verbo haver, certo? Veja bem, nós já estudamos o sujeito, vimos toda a relação do sujeito existente e do sujeito inexistente, beleza? Eu vi que sujeito existente ele pode ser expresso ou não expresso. Sendo expresso, ele pode ser simples composto. Sendo não expresso, ele pode ser desinencial ou indeterminado. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Eu acredito que no sujeito simples e no sujeito composto, você deva ter tido muita facilidade, até porque é bem simples, né? Agora, o sujeito não expresso, desinencial ou indeterminado aqui, requer que você faça muitas questões no decorrer aqui do seu estudo, certo? Por isso nós estamos fazendo aqui as nossas questões e eu peço que você rememore essas relações. Porque quando a banca costuma cobrar desinencial ou indeterminado, muita gente tem dificuldade. Não tem por que ter. Por quê? Porque o desinencial ele vai ser qualquer pessoa do discurso salvo a terceira, porque para ser a terceira, eu devo ter um referente, certo? Ou ainda, ele pode ser indeterminado. Quando é que ele vai ser indeterminado aqui dentro desta minha análise? Quando eu tiver um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação, ou ainda um verbo intransitivo mais a partícula C. Acabou. Massa? Perfeito, Marcelo. Falamos tudo acerca destes carinhas aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sujeito inexistente, aprofundando esta relação. Eu peço que você venha comigo aqui no nosso próximo quadro, a fim de que nós entremos de cabeça, de verdade, naquilo que é importante acerca dos verbos impessoais. Veja comigo, ó. Falei a você que o verbo impessoal vai ser o verbo haver, ou eu posso ter como verbo impessoal ainda o verbo fazer, e os verbos que indicam fenômenos da natureza. Perceba, o verbo haver ele vai ser impessoal no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou quando colocado no sentido de tempo transcorrido. Marcelo, coloque um exemplo para que fique mais tranquilo visualizar. Ok, vamos colocar um exemplo bem aqui, ó. Com sua licença. Nosso exemplo será o seguinte, ó. Havia ou haviam várias pessoas. A pergunta que faço a você é a seguinte: o correto do ponto de vista gramatical é havia ou é haviam várias pessoas? Porque você sabe, teoricamente,
O sujeito desta minha oração seria o termo várias pessoas. Por quê, Marcelo? Porque eu vou perguntar para o verbo, ó. Quem ou o que havia? Várias pessoas. Como, teoricamente, várias pessoas é plural, o sujeito, teoricamente, deveria ser haviam, não é verdade? Não é verdade. Isso está errado. Por quê, Marcelo? Porque você vai lembrar que o verbo haver é um verbo impessoal, não aceitando a figura do sujeito, como regra, certo? Perfeito. Então, como eu não tenho o sujeito, não há aqui que se falar em concordância entre sujeito e verbo, até porque a concordância verbal parte do sujeito. Se eu tenho um sujeito simples, a minha concordância, se ele é um sujeito simples e singular, a minha concordância do verbo vai ter que ser singular. Perfeito? Agora, se ele é um sujeito composto ou se ele é um sujeito simples, que é plural, a minha concordância vai ter de ser sempre no plural. Perceba, havia ou haviam várias pessoas. Bom, é um sujeito que está, teoricamente, né, para o verbo impessoal. Marcelo, várias pessoas aqui você disse. Eu não posso chamá-la de sujeito porque o verbo não aceita o sujeito. O verbo haver não aceita o sujeito. Então, várias pessoas vai ser o quê? Por uma convenção gramatical, várias pessoas é objeto direto, certo? Tranquilo. Então, qual a classificação de várias pessoas nesta nossa oração? Objeto direto. Acabou, certo? Isso sempre vai acontecer com o verbo haver? Como regra, sim. Beleza? Aqui, lembrando que é o verbo haver no sentido de ocorrer, existir ou acontecer. Mas eu posso ter o verbo haver no sentido de tempo transcorrido. Quando eu falo assim a você, ó, havia, ou barra, haviam 2 dias. 2 dias que não havia. Certo? Havia 2 dias que não havia. Tranquilo. Esse havia aqui é do verbo ver, né? Havia, via a moça, né? Ou alguém. Enfim, havia 2 dias que não havia. Perceba comigo. Quem ou que havia? 2 dias. Teoricamente seria o meu sujeito. Teoricamente. Por quê? Porque é o verbo haver. Então, aqui 2 fatores eu sei. 2 dias não é sujeito. 2 dias é objeto direto. E o correto é havia ou haviam? Bom, o correto não pode ser haviam. O correto é havia. Havia 2 dias que não havia. Então perceba, eu estou diante também de uma oração que não aceita a figura do sujeito. Marcelo, existem outros verbos que também se comportam dessa forma? Sim, ó. Deixa eu me apagar aqui este nosso exemplo do verbo haver. Existem outros verbos que também se comportam desta forma. Que verbos são estes, Marcelo? Perceba comigo. O verbo fazer. Quando eu digo assim a você, fazia, barra faziam. Fazia ou faziam. 2 dias. 2 meses. Vou colocar 2 meses. Faziam ou fazia 2 meses. Opa, calma aí. É um verbo especial? É um verbo especial. Por quê? Porque é um verbo impessoal. Se eu estou diante de um verbo que é impessoal, ou seja, um verbo que tem essa relação mais especial, o que é que eu vou guardar? Primeira coisa, é o verbo fazer. Sempre que você vir o verbo fazer, o verbo haver, já fique atento. Por quê, Marcelo? Eu posso dizer fazia 2 meses? Devo. Agora eu posso dizer faziam 2 meses? Jamais, porque é um verbo impessoal, não aceita concordância. 2 meses vai ser o meu objeto direto e fazia é a forma correta, certo? Fazia 2 meses e não faziam 2 meses. Tranquilo? Tranquilo, Marcelo. E por fim tem os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Quando eu digo assim para você, ó, choveu, muita água. Obviamente, se chove, chove água, mas esqueça o pleonasmo. Choveu muita água. Ora, quem ou que choveu? Teoricamente, você diria muita água, sujeito. Tá certo isso? Tá não. Risca isso aqui. Choveu. Eu poderia dizer assim, ó, choveram muitas águas também? Não, porque choveram não poderia haver essa concordância. Certo? Certo. Então, muita água aqui é o meu objeto direto. Tranquilo? Aqui, como se tem um objeto direto que se relaciona a um verbo, que é o verbo chover, um verbo que indica fenômeno da natureza, como é um objeto direto, e, perceba, olha a redundância, ó. Obviamente se chove, chove muita água. Olha a redundância, olha o pleonasmo, que é uma figura de linguagem de redundância, desnecessária.
Existem bancas que chamam de objeto direto pleonástico, mas eu não quero que você guarde isso na sua cabeça. Por quê? Porque pouco cai. Vai ter uma questão que vai trabalhar acerca disso aqui, uma questão da IDECAM, que vai trabalhar acerca disso aqui. Mas nem foi o gabarito da questão, certo? Quando ele colocar isso aqui é só para causar medo. Tranquilo? Beleza, Marcelo. Então foi show de bola. Vou riscar aqui também e vamos trabalhar agora com o nosso último quadrinho. É isso aí, ó. Vem comigo. Vamos trabalhar agora com o nosso último quadro acerca do verbo haver sendo pessoal. A gente já viu, como regra, o verbo haver é impessoal, assim como o verbo fazer e os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Beleza. Mas existe a possibilidade de o verbo haver ser pessoal? Existe. Isso aqui cai de com força. Muitas bancas gostam de cobrar o verbo haver sendo pessoal, certo? Tranquilo. Marcelo, qual a principal banca que cobra isso? IDECAM. A IDECAM cobra muito, mas muito mesmo este tipo de verbo aqui. E é muito fácil, você não pode deixar passar a questão. Olha comigo, ó. Eu posso ter um verbo como sendo um verbo auxiliar ou um verbo principal. Normalmente, a gente vai ter que, sumariamente, a gente vai ter que o verbo haver ele vai ser pessoal em uma locução verbal. Então já guarda isso. O verbo haver é pessoal em locuções verbais. Quando é que vai acontecer então, Marcelo? Vou colocar de azulzinho aqui, ó. Verbo haver pessoal, locuções verbais. Verbais. Isso vai ocorrer diante de locuções verbais. Perfeito? Perfeito. Marcelo, mas são quaisquer locuções? Não. Nananina não. Para que se tenha o verbo haver sendo pessoal, eu devo saber que eu tenho que ter uma locução verbal e o verbo auxiliar deve ser o verbo haver. Marcelo, o verbo auxiliar qual verbo? O verbo que vier primeiro. O verbo que aparecer primeiro, dentro dessa locução, tem que ser o verbo haver. E, cumulativamente, perceba o sinalzinho de mais aqui, ó. O verbo principal não pode ser um verbo haver. Então, perceba, recapitulando. Para que o verbo haver seja pessoal, pega o bizu. O verbo auxiliar tem que ser o verbo haver. Ou seja, o verbo haver, para que ele seja um verbo pessoal, ele tem que ser o verbo haver auxiliar? Sim, ele tem que ser auxiliar. E o verbo principal pode ser qualquer verbo, menos o verbo haver. Vamos treinar? Bora, olha aqui comigo, ó. Há de existir pessoas felizes ou hão de existir pessoas felizes? A primeira coisa que eu vou olhar é o verbo auxiliar é o verbo haver? Qual é o verbo que veio primeiro? É o verbo haver. Beleza? Nos dois exemplos, ó. Verbo auxiliar. Perfeito, Marcelo. Outro fator. Há de existir, hão de existir. Pergunta. O segundo verbo, o verbo principal, ele é o verbo haver? Olha aqui, ó. O verbo haver veio primeiro. Mas o segundo não é haver, ó. O segundo é existir. A pergunta que eu faço é, essa locução, ou seja, o verbo haver aqui é pessoal? Obviamente que sim. Eu tenho o auxiliar, o haver, e o principal não é o haver, o verbo existir. Então, isso significa dizer que o verbo haver é pessoal. Sendo pessoal, eu tenho que fazer a concordância. Veja comigo. Quem ou o que há de existir ou hão de existir? Pessoas felizes. Pessoas felizes está no plural. Uma coisa você sabe, pessoas felizes aqui representará o meu sujeito. Por quê? Porque aqui o verbo haver é pessoal. Tranquilo. Massa. Olha a concordância. É hão de existir ou há de existir? Bom, se eu tenho um sujeito e a minha concordância se dá com o sujeito, eu não posso dizer há de existir, mas sim hão de existir. Tranquilo? Lembrando sempre, nas locuções verbais, quem vai flexionar é o verbo auxiliar. Massa? Continua. Segundo exemplo. Podem haver funções diferentes ou pode haver funções diferentes? Marcelo, qual que é o bizu aqui? Muito simples. Olha para o verbo auxiliar, olha para o verbo principal. Quem é o auxiliar? É o verbo poder. Quem é o principal? É o verbo haver. Se o verbo auxiliar é qualquer um, mas o verbo principal pode ser que aqui possa ser até o verbo haver. Ó. Se o principal é o verbo haver, a gente sabe a locução é impessoal. Então, funções diferentes não pode representar o sujeito. Se não é sujeito, é objeto direto. Se este termo é o objeto direto, eu não posso fazer a concordância. Então, podem haver, ó, risca de cara. Eu não digo podem haver funções diferentes. Eu digo pode haver funções diferentes. Tranquilo? Por quê, Marcelo? Porque eu estou diante de uma locução com o verbo haver sendo o verbo principal. Último exemplo. Há de haver países fortes ou hão de haver países fortes. Não preciso nem perder tempo. Por quê? Apesar de o verbo auxiliar ser o verbo haver, o verbo principal também é haver. Lembre-se, o verbo haver será pessoal quando for verbo auxiliar em uma locução e o verbo principal não for o haver.
Como o verbo principal aqui também é o haver, eu não posso dizer hão de haver países fortes, mas sim apenas há de haver países fortes. Como não há relação de concordância, aqui eu estou diante do meu objeto direto. Perfeito? Tranquilo. Só tudo sobre isso aqui você analisou comigo. Vamos partir para as questões, porque realmente é o que nos importa. Ó, questãozinha de número 1 na sua tela vai dizer o seguinte, ó. Na sentença linguística, acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda. Sintática e estilisticamente, pode-se afirmar que o verbo chover possui o mesmo sujeito do verbo peneirar. Calma aí, o verbo chover, para começo de conversa, nem sujeito tem. Você sabe disso, é um verbo que indica o fenômeno da natureza. Letra B, a presença de sujeito zero. O que é o sujeito zero, Marcelo? É oração sem sujeito. Oração sem sujeito. É uma oração sem sujeito. Existe uma oração sem sujeito aqui? Existe. Quando eu digo assim, ó, acresce que chovia, peneirava uma chuvinha. Opa, calma aí. Chovia. Chovia aqui é um verbo que é impessoal. Sendo o verbo impessoal, é uma oração que não possui sujeito, de fato. Aí ele diz, bem como personificação ou prosopopeia. O que é personificação e prosopopeia, Marcelo? São figuras de linguagem de atribuir, né? Coisas, valores de seres animados a seres inanimados. Sim, nós estamos atribuindo, ó, peneirava uma chuvinha miúda. Miúda, a característica, né, de seres animados, ser miúdo, a algo inanimado, a chuva que ele estava. Certo? Então, gabarito é a letra B. Letra C, existe a presença de objeto interno e pleonástico. Não, tem nada a ver, certo? Por que, Marcelo? Porque não tem aquilo que chovia de fato, certo? Ali dentro da minha primeira oração, a oração do primeiro verbo, ok? Tranquilo. Vamos lá. Letra D. A presença do emprego de sufixo com valor exclusivamente afetivo positivo. Não tem nada a ver isso. Esse sufixo que ele quer falar aqui é no chuvinha, né? Não é um valor afetivo positivo, certo? E a letra E ocorre a presença de pronome relativo. Não, ele quer colocar aqui, ó. Acresce algo, acresce isso. Isso aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Beleza? Gabarito letra B de bravo nessa questãozinha. Questão de número 2 diz o seguinte, ó. Ao meu redor havia mais de 30 moradias e túmulos, e isso era apenas uma pequena fração dos vestígios encontrados aqui. Em relação ao segmento sublinhado no período acima, assinale a alternativa em que, alterando-o, ou seja, alterando este período, independentemente das alterações de sentido, tenha-se mantido a adequação à norma culta. Perfeito, vamos lá. Aqui está a nossa escrita, ele vai propor algumas reescritas aqui, algumas reescrituras dentro do nosso texto, certo? Letra A. Ao meu redor deviam haver. Opa, calma aí. Deviam haver. Eu posso colocar deviam haver? Lógico que não, porque você sabe, verbo dever é auxiliar, mais o verbo principal, o verbo haver. Então risca, ó. Próxima questão, letra B. Ao meu redor havia de existir. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí por quê, Marcelo? Porque o verbo haver assume a posição de verbo auxiliar e o verbo principal não é o verbo haver, é qualquer outro verbo. No caso aqui é o verbo existir. Então, haviam de existir. Por quê? Porque o meu termo sujeito aqui é o termo mais de 30 moradias e túmulos, ok? Então, haviam mais de 30 moradias e túmulos. Haviam de existir, certo? Então, tá errado também, porque a concordância deveria ser haviam. C. Ao meu redor existia mais de 30 moradias. Calma aí, mais de 30 moradias é o sujeito. Aqui eu não estou nem diante de uma locução, o verbo existir, cuidado. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Mas o verbo existir não é impessoal, independentemente do sentido, né? Então, existiam. Beleza, Marcelo? Então, a letra C também está errada. Letra D. Ao meu redor podiam haver. Eu posso colocar podiam? Lógico que não, porque o principal é o haver. Letra E. Ao meu redor haviam de haver. Eu posso colocar haviam de haver se o verbo haver também assume a posição de principal? Posso não. Marcelo, então você está querendo me dizer que esta questão ela foi anulada? Sim, ela foi anulada. Tudo isso para mostrar para você, ela é uma questão da IDECAN, certo? Ela é uma questão da IDECAN. Tudo isso para mostrar a você que o padrão é este. Se não for seguido, é análise sumária e, logicamente, né, uma anulação de questões. Beleza? Tranquilidade, show de bola. Vamos lá. Questãozinha de número 3 vai nos dizer o seguinte. Em relação ao trecho, o programa tinha de trazer mais benefícios. Assinala a alternativa que, alterando, independentemente das alterações de sentido, tenha se mantido a adequação à norma culta. Ó, em sua modalidade mais refinada. Isso aqui faz a diferença na questão. Por quê, Marcelo? Porque você vai perceber que eu posso ter tinha
de trazer como locução, certo? Como ele propõe aí no texto. Ou eu posso ter havia de trazer. Ambas as formas representam o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito, tá? Pretérito mais que certo? Pretérito mais que perfeito, obviamente, do indicativo. Só existe na modalidade indicativa. Então, indicar pretérito mais que perfeito do indicativo, certo? Que é o tinha de trazer ou havia de trazer. Destas duas formas, existe uma que se sobressai, que é justamente o havia de trazer. Essa forma aqui é a forma mais refinada, é a forma culta deste verbo, certo? Então, qual que seria a forma mais refinada dentro desta análise? Havia, letra A. Havia de trazerem? Não. Quem flexiona é o verbo haver, cuidado. Podiam haver? Cuidado, o verbo haver aqui é o verbo principal, então não poderia colocar podiam haver, sim, podia haver, certo? Havia de trazer, opa, havia de trazer, gabarito letra C. E ele diz tinha de trazer é justamente o original, ó. A forma ideal, a forma refinada, tal qual ele pede, é a letra C de casa. Bacana? Próxima questão. Questão de número 4. Vai nos dizer o seguinte, ó. Falta incentivo para a prevenção. Infelizmente, não tem em grande escala. Ainda existe um preconceito muito grande em relação à saúde mental e à busca por ajuda de psicólogos e psiquiatras. Ele fala: assinale a alternativa em que a passagem para o plural e as alterações estruturais no segmento acima tenham sido feitas segundo a norma culta. Letra A. Falta incentivos. Calma aí. Quem ou o que falta? Incentivos. Seria o meu sujeito. Como o meu sujeito é um sujeito que está no plural, faltam. Então já risco a letra A. Beleza. Letra B. Faltam incentivos. Perfeito. Para a prevenção. Infelizmente, não haviam em grande escala. Não haviam? Obviamente que não. O verbo haver está sozinho. Eu não posso colocá-lo como verbo pessoal. Então risca a letra B também. Letra C. Falta incentivos. Quem ou o que falta? Incentivos. Então, faltam incentivos. Perfeito. Só nos restou a letra D. Vamos ver. Faltam incentivos. Ok. Para a prevenção. Infelizmente, não havia em grande escala. Show de bola. Ainda existem preconceitos. Perfeito também. Muito grandes em relação à saúde mental e à busca por ajuda de psicólogos e psiquiatras. Letra D é o nosso gabarito, a questão de número 4. Próxima questão, nossa última em relação a este tema, questão de número 5, diz: mas é importante apontar que a diversidade de ambientes planetários em outros sistemas é provavelmente vasta e pode haver outros processos não biológicos de produção de metano que ninguém considerou até agora. Assinale a alternativa em que a estrutura indicada pode substituir corretamente, do ponto de vista da norma culta, o sublinhado no período acima. Não leve em conta a alteração de sentido. Perfeito. Então nós vamos colocar. Ele colocou o pode haver. Marcelo, vamos para a reescrita. Hão de haver. Pergunta, eu poderia colocar hão de haver? De modo algum. Por que eu não posso colocar o hão de haver? Porque o haver assume o verbo como sendo o verbo principal. Beleza? Tranquilo. Há de existir. Eu poderia colocar há de existir lá, Marcelo? Não, porque perceba, se eu coloco há de existir, outros processos será o meu sujeito. Então vai ter de concordar necessariamente. Então seria hão de existir. Se eu fosse colocar aqui a letra B, deveria ser hão de existir para estar correto e não há de existir. Risca a letra B. Letra C, pode existir. Não, outros processos seriam o sujeito, então podem existir. Risca também. Letra D, devem haver. Não posso, por quê? Porque o verbo haver assume o verbo principal. Ficamos com a letra E de escola. Visualize. Hão de existir. Por quê, Marcelo? Outros processos hão, fazendo a concordância, de existir. O verbo haver é o verbo auxiliar e o verbo principal é qualquer outro verbo. Qualquer que não o haver. O verbo principal é qualquer verbo que não o verbo haver. E o verbo auxiliar é o verbo haver. Perfeito? Única possibilidade de o verbo haver ser um verbo sim pessoalizável. Tranquilo? Gabarito essa nossa questão, letra E de escola. Massa demais. Finalizamos assim
desse nosso bloco. E eu já espero e conto com a sua participação no nosso próximo bloco para que possamos dar continuidade ao nosso estudo, trazendo sempre aqui os mapas e rememorando que você precisa fazer a sua parte, que é pegar o mapa, colocar aí o seu caderno, fazer deste mapa o seu material de revisão. A revisão, por muitas das vezes, ela é até mais importante que o consumo de conteúdo, certo? Você precisa colocar aquilo que você já sabe na memória de longo prazo. Só tem uma forma para você fazer isso, repetindo, certo? Na verdade são duas, mas a principal é repetir. A segunda seria por emoção. Eu não vou emocionar você com a aula acerca do verbo haver, não é verdade? Então o que é que meu filho vai fazer? Vai repetir, feito um condenado, até ficar na cabeça, beleza? Próximo bloco, voltaremos. Tome aquele café, aquela água marota, aquela creatina, não é verdade? Aquela maltodextrina, aquele whey, enfim. Faça aí alguma coisa para que você fique atento. Aquela cafeína boa também, para que você fique atento e que nós possamos voltar aqui com os nossos mapas. Fique com Deus, forte abraço, valeu, até já. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo, agora falando acerca dos pronomes pessoais. É isso aí, eu tenho aqui alguns mapas, vou apresentá-los a você e você vai comigo fazer as ponderações específicas sobre estes mapas. Garanto que estes mapas serão muito mais do que suficientes para que você possa aí rememorar o seu estudo, certo? Lembrando sempre, os nossos mapas buscam revisar aquilo que você já tem, aquilo que você já consolidou, certo? São meios, guias, para que você chegue aí a um material de revisão de forma mais singela, de forma mais rápida. Tranquilo? Vem comigo na sua tela o nosso mapa acerca dos pronomes pessoais. Ok, Marcelo? Pronome pessoal? Exatamente. Então vamos começar. O que nós temos aqui? Temos a sintaxe dos pronomes pessoais. Temos a funcionalidade dos pronomes pessoais. Só que antes, eu coloquei aqui para você, ó, quais são os pronomes pessoais. Aqui estão dispostos para você. Eu tenho os pronomes pessoais. Tenho o eu para a primeira pessoa do singular. Tenho o tu para a segunda pessoa do singular. E o ele e o ela, respectivamente, para as terceiras pessoas do singular. Tranquilo? Então, eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira, respectivamente, singular, ele ou ela, tranquilo? Show! Só que eu tenho também as pessoas respectivas do plural. Que pessoas são essas? Eu tenho a primeira pessoa, que é o nós, a segunda pessoa, que é o vós, e a terceira pessoa, que é justamente a figura do eles e do elas. Então veja, nós, vós, eles e elas são respectivamente primeiras, segundas e terceiras pessoas do plural. Show? Massa demais. Então aqui estão os pronomes, só a fim de que nós tenhamos aqui como rememorar quais são. E aqui do lado você consegue perceber a funcionalidade. Note, sintaxe dos pronomes, funcionalidade, funcionalidade, funcionalidade. Você vai conseguir visualizar nas questões que isso aqui é sumariamente importante para a sua prova. Ou para que você rememore os conceitos importantes. Funcionam como sujeito. Marcelo, quem que funciona como sujeito? Os pronomes pessoais. Eles desempenham a função de sujeito. Isso é muito importante que você saiba. Talvez você possa até colocar aí, ó, 5 estrelas para isso aqui. Isso aqui é muito importante, certo? Muito importante. Eles funcionam como sujeito. A funcionalidade dos pronomes pessoais é a funcionalidade do sujeito. Veja o exemplo. Ele é um grande homem. Quem é um grande homem? Ele. Ele é o sujeito da oração. Então está bem empregado aqui o termo ele. Perfeito? Tome nota, tome cuidado.
Por quê, Marcelo? Porque por muitas das vezes as bancas examinadoras, quando elas vão cobrar este conceito, costumam colocar o exemplo, ele se referiu, ou ele, melhor, ele viu ela, né? Ele ou eu vi ela, certo? Vi ela, como coloca aqui, né? Sempre essa ideia, quem vê algo, vê alguém, costumam colocar o ela aqui, por isso o ela é objeto, né? Mas nós sabemos que o eu, tu, o ele, o ela, o nós, vós, eles e elas não assumem essa função, função de objeto, sim a função de sujeito. Então, eu vi ela seria uma forma errada do ponto de vista gramatical, certo? Então, internalize que eles funcionam como sujeito. Outro fator importante, muito importante. Por quê, Marcelo? Porque no dia a dia nós tendemos a utilizar de forma errada, né? Do ponto de vista da gramática. Ó, eu e tu não aceitam solicitação por preposição. Eu e tu não aceitam solicitação por preposição. Então, visualize os dois exemplos aqui que eu coloquei para você. Exemplo 1. Perdão. O problema deve ficar entre eu e você. O problema deve ficar entre eu e você. Note que essa é uma forma errônea. Esta não é uma forma correta de se utilizar o pronome pessoal. Uma vez que, lembre-se, eu e tu não aceitam solicitação por preposição. Então, qual seria a forma correta? Seria, o problema deve ficar entre mim e você, ou entre mim e ti, ou simplesmente entre nós, certo? São funções, são relações do pronome eu e tu, que nós temos de levar para a nossa prova, certo? Fatores importantes sobre a sintaxe dos pronomes pessoais. E por fim, temos de lembrar que os pronomes ele e ela podem aceitar a preposição, ok? Tranquilo. Neste caso, não serão pronomes pessoais do caso reto, mas sim oblíquos tônicos. Isso é muito importante, certo? Quando eu tiver o pronome ele ou ela, ou eles e elas, quando eles forem solicitados com a preposição, olha o exemplo. Todos fizeram referência a ela. Note a preposição, ó. Quem faz referência a. Perceba que o ela aqui, embora seja teoricamente pronome pessoal do caso reto, teoricamente por quê, Marcelo? Porque como ele foi solicitado com a preposição, ele perde essa função e passa a ser um pronome pessoal oblíquo átono, ou melhor, tônico. Deixe-me apenas apagar aqui. Pronome pessoal oblíquo tônico, certo? Ele assume a forma tônica, tranquilo? Isso é muito importante, você vai visualizar que isso cai em prova. Massa? Então este foi o nosso primeiro mapa. Vamos resolver já a partir dele nossas questões. Visualize comigo a questão de número 1 que nos diz assim, ó. Pois é, Curupira, um ortopedista pode colocar seu pé de volta no lugar. Aí o Curupira olha e fala: mas ele é assim mesmo, para ninguém saber para que lado eu estou indo. Aí o rapaz começa a achar graça ali, né? Começa a sorrir e diz: esta desculpa não cola, hein? Garanto que você tem medo do médico. O medo de médico. Tranquilo, vamos à questão. Ó, na fala, mas ele é assim mesmo. No segundo quadrinho, a palavra ele refere-se a. Tranquilo. Note que a primeira questão é uma questão que vai trabalhar com os pronomes em relação à sua referenciação. Ou seja, ele vai cobrar a quem que o termo está se referindo. Massa? Bora lá. Aí ele diz: ao personagem que aparece à direita. B, a um ortopedista. C, ao lado para o qual o personagem à direita está indo. D, ao pé do personagem que aparece à direita. Ou E, ao personagem que aparece à esquerda. Vamos ver. Onde é que está isso aqui, ó? Tá bem aqui, ó. Mas ele quem? Ele, o pé do Curupira, ó. É assim mesmo. Note. Começaremos daqui. Pois é, Curupira. Um ortopedista pode colocar seu pé de volta no lugar. E o Curupira falou, ó, mas o pé do Curupira, né? É assim mesmo. Vamos lá. Então esse ele se refere ao pé. A alternativa A diz: olha, o ele se refere ao personagem que aparece à direita. Marcelo, eu não sei qual é o personagem que aparece à direita. Mas eu consigo perceber que ele não se referencia ao personagem, mas sim ao pé. Então eu já posso arriscar, ó. Letra B, ao ortopedista. Não, a referência não é ao ortopedista. Não é ele mesmo que é assim. Não é o ortopedista que é daquela forma. E sim o pé. Letra C, ao lado para o qual o personagem está indo. Também não. Ele faz referência ao pé, a gente já sabe.
Letra D, ao pé do personagem que aparece à direita. Perfeito. Ah, Marcelo, mas eu nem sei onde é que está aí a direita e a esquerda. Mas enfim, como ele colocou o pé e nós sabemos que a referenciação é essa, já nos basta. Letra D na questão de número 1. É ao personagem que aparece à esquerda. Não. Gabarito letra D na questão de número 1. Vamos à nossa próxima questão que nos diz o seguinte, questão de número 2. Assinale a alternativa em que os pronomes pessoais foram empregados corretamente. Note, eu quero um emprego correto de pronome pessoal. Alternativa A. Houve uma discussão entre eu e ele. Cuidado, acabei de mostrar a você. Pronomes eu e tu não aceitam a solicitação por preposição. Note, o problema deve ficar entre mim ou entre, no caso, né? Entre eu, sim, entre mim e ele. Poderia ser o ele aqui, Marcelo? De fato, poderia. Agora, entre eu não poderia colocar, certo? Poderia dizer entre ele e você? Sim. Agora, entre mim e ti, se fosse uma segunda pessoa, né? A referenciação, tudo bem. Entre eu e ele, não. Entre mim ou entre nós, certo? Para substituir. Como ele quer a alternativa correta, a alternativa A já babou, sai fora. B. Frequentemente, ele pede para mim convocar todos os que precisam comparecer à reunião. Perceba, frequentemente, ele pede para mim. Cuidado. Por quê, Marcelo? Porque, note, eu falei a você, seguinte, dentro desta minha construção, o que eu tenho é o pronome eu e o pronome tu não recebendo, não sendo solicitados por preposição. O que eu tenho na alternativa B é, frequentemente, ele pede para mim convocar. Perceba que eu tenho o verbo convocar e eu tenho um sujeito deste verbo. Note, quem é que funciona como sujeito dos verbos? Eu, tu, ele ou ela, certo? Certo. Já para a primeira pessoa, segunda e terceira, respectivamente, singular. E quem? O nós, vós, eles ou elas. Para o quê? Para o respectivo plural. Perceba aqui, note, ó. Quando eu digo para mim convocar, quem é que vai convocar? Mim. Note que esse mim assume a função de sujeito. E não poderia isso acontecer. Quem é que deveria assumir essa função? O eu, porque desempenha a função. Pede para eu convocar todos os que precisam comparecer, certo? Perfeito, tranquilo, show de bola, massa demais. Aí você vai falar, Marcelo, se eu colocar o eu aqui, ó, para eu convocar, o que é que vai acontecer? Esse para aqui vai estar solicitando a figura do eu, né? Não, ó, pede para eu convocar, porque esse para aqui, ó, vai ser uma preposição solicitando este eu, não é verdade? É, mas tome nota. Quando este fato acontecer, quando houver a figura de um sujeito solicitando a figura, né, o verbo solicitando a figura de um sujeito, o eu é que deve assumir essa função e não o mim, certo? Ah, já ouvi falar, por exemplo, que mim não faz nada, não é verdade? Sim, talvez você já tenha escutado esse ditado. E de fato, sempre que eu tenho a figura de um verbo, quem assume o sujeito desse verbo tem que ser um sujeito de um pronome pessoal do caso reto. Então, não poderia colocar o oblíquo tônico mim aqui neste caso, certo? Então, errado também. Letra C. Você já os contou a verdade? Deixa aí. Ah, é o item C, né? Você já os contou a verdade? É o que nos afirma o item C. Deixa o item C aqui quietinho. Letra D. Meu colega apresentou um projeto interessante, mas nossa coordenadora não o aprovou. Deixa a letra D aí. Soube que você me enviou o relatório, mas ainda não li ele. Calma aí. Opa, quem lê algo, lê alguém. Isso aqui é um objeto direto. Ó, ele funcionando como objeto eu não posso. Então, fiquei entre duas assertivas, letra C e letra D. Por que eu fiquei entre essas duas? Por que eu parei aqui para mostrar a você? Porque consiga comigo notar o seguinte. Na letra C, ele diz, você já os contou a verdade? Nessa letra C, o que eu tenho é algo que a gente vai aprender no próximo bloco, que é justamente a utilização do objeto indireto e do objeto direto.
Note que até aqui eu falei que eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas funcionam como sujeito, certo? Certo. Perceba na análise sintática da letra C. Você já os contou a verdade? Quem conta, conta ao, conta a verdade, objeto direto. A alguém, ó. Esse os está funcionando como objeto indireto. Isso pode ocorrer? Não. O correto deveria ser lhes, certo? Aqui, ó. Porque quem funciona como objeto indireto seria o lhes. Você já lhes contou a verdade? Essa seria a forma correta. Então a letra C, ela também está errada por esse motivo. Ficamos então com o gabarito letra D. Veja. Meu colega apresentou um projeto interessante, mas nossa coordenadora não o aprovou. Quem aprova, aprova algo, aprova o projeto. Note que aqui a função é de objeto direto. Ainda vou apresentar essas funções a você. Gabarito letra D na questão de número 2. Questão de número 3 nos diz o seguinte, ó. No trecho, passou um ônibus, parou logo adiante, abriu com ruído a porta, num grande suspiro de ar comprimido. E ela nem sequer olhou o ônibus, era tão mais caro. A que classe de palavras pertencem os termos em destaque? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Passou um ônibus. Nessa altura do campeonato, sabemos que ônibus é substantivo. Abriu, abriu é verbo. A porta, porta, o que é, Marcelo? Substantivo. Grande, grande é adjetivo. Ela, pronome pessoal, no caso. Eu vou mostrar para você que o simples fato de conhecer a classe, por muitas das vezes, já vai ajudar demais a resolver a questão. O último, esse ela, é um pronome pessoal do caso reto. Vamos analisar em que situação o 5 ó, aparece como pronome pessoal do caso reto. Vamos lá. Na 1 ele é pronome pessoal? Não, ele é pronome indefinido, tá errado. Na B ele é pronome pessoal? Sim. Na alternativa B ele é pronome pessoal, deixa aí. Na C ele é pronome de tratamento. Na D ele é pronome demonstrativo. E na E ele é pronome indefinido. Perceba. Sabendo apenas o ela, já seria o suficiente para chegar ao gabarito letra B. Ó. Mas, nós fizemos aqui a análise e vimos substantivo comum, depois verbo, depois artigo indefinido. Acredito que ele fez menção apenas ao A, né? Artigo definido, melhor dizendo. Depois, adjetivo, certo? Para a palavra grande. E, por fim, pronome pessoal. Gabarito letra B na questão de número 3. Vamos à próxima. Questão número 4. As evidências mostram que a prisão é particularmente prejudicial a elas. O elemento destacado trata-se de cuidado, ó. Cuidado por quê, Marcelo? Porque o examinador é malvado, cara. O examinador, mancha, ele é um ser que tem um mal ali, contido, certo? Olha aqui, ó. Ele colocou elas, tá? Colocou elas. O desinformado vai lá e fala pronome pessoal do caso reto. Gabarito letra C, sai contente, feliz, alegre e pimposo. Mas isso é verdade? Isso é verdade? Não. Por quê, Márcia? Porque eu falei a você que, como regra, o ele e o ela, o eles e o elas, serão pronomes pessoais do caso reto. Mas, quando vierem solicitados por preposição a elas, como é o caso, ó, tornar-se-ão pronome pessoais do caso oblíquo. Mais especificamente do caso oblíquo tônico, certo? Ó. Caso oblíquo tônico. Marcelo, não estou me recordando disso, pois está bem aqui, ó. Bem aqui no nosso mapinha. Ó, pronome eles e elas podem aceitar a figura da preposição. Neste caso, serão pronomes oblíquos tônicos, certo? Massa demais. Questão de número 4, portanto, gabarito letra D de Deus. Vamos à nossa última questãozinha deste bloco, que nos diz assim, assinala a alternativa correta. A expedição vai percorrer 1.770 quilômetros em 2 anos, certo? Ele diz, o termo exerce função de adjunto adverbial de lugar. Não, nada a ver, ó. Vai percorrer algo. A expedição, quem percorre, percorre algo. 1.770 quilômetros é o objeto. Ele diz que é adjunto adverbial, tá errado. Letra B. Na frase, vamos mostrar as coisas bonitas do rio e a necessidade de preservá-lo. Existe um pronome pessoal do caso reto que retoma o termo anterior. Ó, vamos mostrar as coisas bonitas do rio e a necessidade de preservá-lo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse lo aqui, que é a união, né, do L mais o, esse o aqui é um pronome de fato, só que ele não é um pronome pessoal, certo? Do caso reto. Ele é um pronome pessoal oblíquo, certo? Sim, de que tipo? Pronome oblíquo, átono. Então, tá errado ao afirmar que é um pronome pessoal do caso reto. Outro fator importante.
Os pronomes pessoais, no caso reto, eles não servirão de retomada de termo anterior. Nananina, não. Marcelo, como regra o que eu tenho é que eles vão servir, sim, de desempenho para a função de sujeito. Ah, Marcelo, isso quer dizer que um ele em uma construção não pode estar retomando? Não necessariamente isso. Porque eu posso ter, sim, um ele retomando alguém, certo? Mas como regra, como síntese, eles desempenham as funções sintáticas de sujeito, certo? Perfeito? Tranquilo demais. Beleza? Então, para não ficar dúvida na sua cabeça. Falou em pronome? Vai retomar. Sempre, sempre. Então, o pronome tem a definição de retomada. Mas essa construção aqui, dentro desta análise da letra B, ela pode ser dual, pode trazer uma confusão a você. Certo? Por isso eu fiz aqui a respectiva ponderação. Letra C. Então, tá errado, né? Na oração, é um rio muito mais lento pelas barragens. O termo destacado é um adjetivo subordinado ao substantivo rio. Cuidado. Esse muito aqui, ele está se ligando a o termo mais. É um rio muito mais lento. É um rio lento. Mas não é só um rio lento. É muito mais. Perceba que o mais está se ligando a lento, intensificando a palavra lento. E o muito intensifica o mais. Mais esse que tem valor de advérbio. Termo que tem valor de advérbio, que modifica outro, só pode ser o próprio advérbio, Então isso aqui é um advérbio, esse muito. Ao falar que é um adjetivo, ele está errado, certo? Letra D, na frase. Também fará parte da comemoração dos 500 anos da chegada dos espanhóis no Rio da Prata. O sintagma da chegada dos espanhóis no Rio da Prata exerce a função de sujeito da forma ou do verbo fará. Cuidado. Perceba que o termo está preposicionado, certo? Da chegada. Quando é que eu tenho um termo preposicionado funcionando como sujeito? Nunca. Então já está errado, né? Fará parte de algo, parte das comemorações. Aqui não é sujeito da minha oração, uma vez que ele recebe a preposição. Assim sendo, só nos restou o gabarito letra E. Vamos ver. A Polícia Militar Ambiental vai apoiar na navegação pelo rio. A expressão destacada poderia ser substituída, sem prejuízo do sintagma, por a navegação. Sim. Eu vou substituí-la sem prejuízo do significado desta minha sentença? Posso. A Polícia Militar Ambiental vai apoiar na navegação pelo rio. Vai apoiar no ato de navegar. Ou a Polícia Militar Ambiental vai apoiar a navegação pelo rio. Sim, da mesma forma, sem trazer prejuízo do significado, para minha oração, posso fazer a substituição de na navegação por a navegação. Certo? Beleza? Então o gabarito dessa nossa questão alternativa é de escola. Show de bola? Assim nós finalizamos este nosso bloquinho, mas eu já espero por você no próximo bloco. Quando você voltar, já vou estar aqui pronto. Você vai tomar aquele café, aquela água e daqui a pouquinho nós continuaremos com mais conteúdo acerca dos pronomes. Valeu! O que você está esperando para ser o objetivo B? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que
se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor do Fundo Federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Salve, salve, amantes da língua portuguesa, estamos de volta, vamos continuar o nosso estudo dentro dos pronomes, agora falando sobre pronomes oblíquos, certo? Falamos sobre os pronomes pessoais do caso reto, vamos falar sobre os pronomes também do caso oblíquo. Tranquilo? Marcelo, categoria pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Agora vamos trabalhar os oblíquos. Tudo que você precisaria saber sobre os retos, você já viu comigo. Como eles funcionam, quando que eu devo utilizar, a regrinha do eu e do tu, com a figura da preposição, enfim, todos aqueles fatores você já tem, é só revisar por meio do mapa. Agora eu vou apresentar para você um novo mapa, junto com um quadro, para que possamos já cair matando nas questões e você possa rememorar esses conceitos. Visualize comigo na sua tela o nosso mapa. Ó, nós temos os pronomes pessoais oblíquos e temos os pronomes pessoais retos, certo? Certo. Aqui nós vamos trabalhar os oblíquos, a categoria dos oblíquos. Bom, os oblíquos, diferentemente dos retos, se subdividem, ou seja, eu tenho duas divisões. Tranquilo? Tranquilo. Eu tenho aqueles que acompanham o verbo. Olha aqui, ó, acompanham o verbo. São chamados oblíquos átonos, certo? Perfeito. Quais são os átonos? Aqueles que acompanham a figura do meu verbo. Acompanham o verbo, então, é um pronome oblíquo chamado átono. Perfeito. E aqueles que são solicitados por preposição? São chamados oblíquos, ó, tônicos, chamados oblíquos tônicos, ok? Oblíquos tônicos. Nós vamos voltar a trabalhar com esses carinhas, não se preocupe, certo? Então, o pronome oblíquo átono é aquele cara que vai acompanhar a figura verbal. Já os oblíquos tônicos serão solicitados por preposição. Veja, os pronomes oblíquos átonos, como acompanham a figura do verbo, serão aqueles caras que
servirão de base para colocação pronominal. Por isso que eu estou falando, eu voltarei a trabalhar este carinha. Ficou parecendo uma crase aqui, né? Voltarei a trabalhar este carinha mais à frente, certo? Voltarei a trabalhar com os pronomes oblíquos átonos daqui a pouco, quando formos falar acerca da colocação do pronome. Perfeito? Tranquilo demais. Então, Marcelo, quem são os pronomes pessoais oblíquos do caso átono? Ou seja, os pronomes que têm a função de acompanharem a figura do verbo. Primeira pessoa do singular tem o me. Segunda pessoa, ainda do singular, tem o ti. E a terceira pessoa do singular tem o lhe, o o, o a e o se. Perfeito? Tranquilo. Respectivamente, primeiras, segundas e terceiras do singular. E agora, para o plural, quem é que eu tenho? Eu tenho o nos para a primeira pessoa, o vos para a segunda pessoa, o lhes, o os, o as e o se. Respectivamente, primeira, segunda e terceiras pessoas do plural, certo? Estes carinhas aqui serão os responsáveis pela colocação pronominal, uma vez que eles acompanham o verbo. Em contrapartida, nós temos os pronomes tônicos. Estes caras aqui não servirão de base para colocação. Por quê, Marcelo? Porque eles são solicitados por preposição, não acompanham o verbo, certo? Note, para a primeira pessoa do singular, referenciando aqui o meu pronome, eu tenho o mim comigo. Para a segunda, singular, ti contigo. E para a terceira, a ele, lembra da figura do ele? A ela, a ele, a ela. Se consigo. Lembre-se de que esse ele e este ela vem com a preposição e você vai recordar que eu falei, olha, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas funcionam como sujeito, como regra são pronomes pessoais, mas quando vierem, ó, com a figura de preposição, serão também tidos como tônicos, deixarão a regra dos pronomes retos, passarão a ser tidos como tônicos? Sim, aqui estão eles, ó, referenciando a terceira pessoa, certo? Ok, e temos ainda o plural dessa galera, dos pronomes oblíquos tônicos. Ó, primeira pessoa eu tenho o nós conosco. Segunda pessoa, vós convosco. E a terceira pessoa, eles, elas, si, consigo. Perfeito? Tranquilidade, massa demais. Além de conhecer os pronomes, nós precisamos saber as funções que eles desempenham. Eu vou antecipar para você que os principais e aqueles que serão cobrados na sua prova serão o a, o o e o lhe, certo? Certo. O que eu preciso saber sobre esses caras? A, o, ou as, os, com seus respectivos plurais, logicamente, né? Lhe, com seu respectivo plural, lhes. O a e o as e o os, funcionarão como objeto direto, ao passo que o lhe funcionará como objeto indireto. Lhe ou lhes, certo? Funcionará como objeto indireto. Perfeito? Perfeito. Marcelo, e os demais? Os demais podem desempenhar qualquer uma das funções. A regra primordial é a, o, objeto direto. As, os, objeto direto. Lhe, objeto indireto. Lhes, objeto indireto. Acabou que você vai visualizar que as questões se embasam justamente em torno disso. Perfeito? E quando couber os demais? Quando couber os demais eu vou apontando aqui para você, certo? Beleza. Bora lá então, a partir desse quadro, começar a resolver as nossas questões. Veja comigo a primeira questão que diz assim, ó. No que se refere aos pronomes, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. O primeiro item diz assim, ó. Pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito. Marcelo, foi exatamente o que a gente trabalhou na nossa última aula. Então, beleza. Exerce função de sujeito. 2. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo constituem os substantivos e complementam os verbos. Constituem substantivos e complementam os verbos. Ok, perfeito, também procede. A terceira diz assim. Pronomes os, as, o, as, os, as, lo e lá funcionam somente como objeto indireto. Calma aí. Vamos voltar ao nosso quadro. Aqui está o nosso quadro. Lembre-se daquilo que eu disse. A, o, objeto direto, somente. O que é que o item está afirmando? O item afirma que essa galera, ó, o a, os, as, lo, lá, que representam também, ó, o lo e o lá, é a aglutinação de um L com O, ou um L com A. Por isso fica lo, lá. Funciona como objeto indireto, tá errado. Quem funciona como indireto é o lhe. Ou lhes, certo? Ok. E ou lhes. Show de bola?
Perfeito. Então eu tenho 1 e 2 como corretos. Meu gabarito, portanto, é a letra D de Deus. Beleza? Questão número 1, letra D. Vamos à próxima. Questão número 2. Vai nos dizer o seguinte. Ela nos diz que, substituindo-se a gente por um pronome pessoal correspondente na fala. Veja. Por isso, expulsaram a gente. Ela seria reescrita da seguinte maneira. E eu já quero que você olhe para mim, para que você tome nota do seguinte. Ó. O agente, Marcelo, do ponto de vista gramatical, agente, falar agente é algo errado? Cara, não é do ponto de vista gramatical errado. Mas se nós formos analisar a gramática normativa em si, a cobrança do concurso público, o examinador, principalmente se ele é um neogramático, ele vai entender que o agente substituiu o nós há um bom tempo, certo? E que você que fala agente, ou uma pessoa que fala agente, utiliza no contexto comunicativo usual do dia a dia. Você usa no dia a dia, certo? Para a gramática normativa, a referenciação desta primeira pessoa do plural, nós, que aqui nós vamos referenciar dentro dessa construção, ou do nos dentro da construção que faremos aqui, você vai perceber, é uma construção que, ao longo do tempo, ela foi decaindo, ela foi saindo de cena. E substituímos este nosso pronome pelo agente, certo? Certo. Mas para a gramática normativa, para aquilo que cobrar, para aquilo que for cobrado de fato na prova, que é a própria gramática normativa, o que é que vai ser? Vai ser cobrado o que está prescrito na norma e não o uso do dia a dia. Então, para a sua prova, se o examinador cobrar agente, você vai guardar uma coisa, linguagem coloquial. Ah, Marcelo, é certo ou errado? Não é o fator não é certo ou errado. O fator é linguagem coloquial. Do ponto de vista da gramática, errado. No dia a dia, usualmente falando, Marcelo, é errado falar a gente? Não, a gente substituiu nós, tranquilamente, certo? Agora, para a nossa prova, a gente vai guardar. A figura do nós sempre deve preponderar. Tanto é que resolva comigo essa questão. Ele diz, ó, substituindo-se o agente por um pronome pessoal correspondente. Por isso, expulsaram o agente. A quem é que eu vou estar fazendo remissão? Por isso me expulsaram? Não. O me referencia a primeira pessoa. O agente referencia quem? A coletividade, certo? Referencia uma coletividade. Vou voltar com você aqui no nosso quadro para que você visualize. Ó. Perceba que eu estou me referindo à primeira pessoa. O nos, certo? Ok. Perceba também o nós e o conosco aqui em primeira pessoa. Lá dos pronomes oblíquos que acompanham preposição, né, que são solicitados pela figura da preposição. Tranquilo? Que são chamados átonos, beleza? Chamados tônicos, perdão. Então eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a substituição do agente. Me, não. Ti, também não. Ti é segunda. Expulsaram eles. Quem expulsar alguém aqui seria a figura do objeto. Você sabe que o eles não funciona como objeto, mas sim como sujeito. Letra D. Por isso nos expulsaram, ó. Lindo. Note que o nos aqui utilizado foi justamente o nos aqui fiz remissão da primeira pessoa do plural. Show? Show de bola. Vamos ao nosso próximo item, questão de número 3. Deixa eu tomar um golinho de água rápido, 10. E vamos à questão de número 3. Ó, temos um texto, leia o texto, e aí está a referenciação. E temos a questão. Beleza. Vamos fazer a leitura do texto, ela vai ser importante para que façamos aqui as ponderações. O jabuti e a onça. Uma vez, a onça ouviu o jabuti tocar sua gaita, debicando outra onça, e veio ter com o jabuti e perguntou-lhe, ó, como tocas tão bem tua gaita? O jabuti respondeu, eu toco assim a minha gaita. O osso de veado é a minha gaita. Ri, ri. Fez uma zoadinha ali, né? A onça tornou a modo que não foi assim, que eu te vi tocar. O jabuti respondeu, arreda-te mais para lá, um pouco, de longe, te há de parecer mais bonito. O jabuti falou para a onça. O jabuti procurou um buraco, pôs-se na soleira da porta e tocou a gaita. O osso da onça é minha gaita. Começou a fazer hora com a gaita, né? No termo popular. Quando a onça viu, correu atrás para pegá-lo. O jabuti meteu-se pelo buraco adentro. Aí continua o texto. A onça meteu as mãos pelo buraco e apenas lhe agarrou uma perna. O jabuti deu uma risada e disse,
Pensavas que agarravas a minha perna e agarraste a raiz de pau. Agarraste uma raiz de pau. Ou seja, ela meteu a mão, pensou que tinha agarrado uma perna, na verdade agarrou um tronco, né? Uma raiz de pau. A onça disse-lhe, deixa-te estar. Largou então a perna do jabuti. O jabuti riu uma segunda vez e disse, de fato, era a minha própria perna. Ou seja, já estava ali meio que fazendo ironia com a onça, né? A grande tola da onça esperou ali, tanto esperou até que morreu. Essa foi a historinha, né? E todo mundo morreu. Aí continua comigo aqui, ele diz, os pronomes, a historinha foi boba e só serviu para utilizar os pronomes. Os pronomes pessoais designam as pessoas do discurso, a banca cobrou, substituindo-as em qual trecho o pronome sublinhado não se refere ao jabuti. Perceba, eu quero um pronome no texto que não tem referenciação ao jabuti. Vamos lá. A. Arreda-te mais para lá um pouco. De longe, te há de parecer mais bonito. Opa, calma aí. Ele quer um cara que não faça referência ao jabuti. Olha aqui comigo, ó. Deixa-me colocar o texto para que você visualize. Bem aqui ele diz assim, ó. Arreda-te mais. O jabuti respondeu. Ou seja, o jabuti responde para a onça. Arreda-te. Arreda-te quem? Arreda-te, onça. Certo? Ele faz referência aqui à figura da onça. Arreda-te mais para lá. De longe. Há de te parecer mais bonito. Ou seja, você, onça, há de parecer mais bonita estando longe. Certo? Certo. Aí ele coloca bem aqui no nosso item e diz: em qual trecho o pronome sublinhado não se refere ao jabuti? Já a letra A. Ó. Arreda-te mais para lá. De longe te há de parecer mais bonito. Certo? Tranquilo. Show de bola. Há de parecer mais bonito a você, onça. Então, gabarito letra A. Terceira. A modo que não foi assim que eu te ouvi tocar. Tranquilo. A onça não foi daquela forma que ela ouviu o jabuti tocar. Então, esse ti se refere ao jabuti. C. Quando a onça ouviu, correu para pegá-lo. Pegar quem? O jabuti. D. Apenas lhe arrancou a perna, certo? Lhe agarrou, melhor dizendo, a perna. Agarrou a perna de quem? Do jabuti. Tudo isso faz remissão ao jabuti, certo? Perfeito. É uma outra cobrança, um outro modo de cobrar acerca deste trecho. Vamos aqui, mais um texto para a questão de número 4, mas aqui é só um trechinho. O examinador estava sofrendo, ó. Leia a letra da música abaixo. Olha só você, depois de me perder, veja só você. Que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena. Que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quero. Ó, o poeta, ó, raça negra. O meu coração, hoje sou eu que não te quero. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Aí ele continua. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Beleza. Vamos ver o que é que ele afirma na questão de número 4. Ele diz o seguinte, ó. No trecho, você jogou fora o amor que eu te dei. Quanto ao uso do pronome, marque a opção correta. Bora lá. Letra A. O pronome você, ó, de você jogou fora, é um pronome de terceira pessoa. Isso procede? Sim, é um pronome de terceira pessoa. E ti é de segunda pessoa. Bacana. Marcelo, como é que eu sei que o ti é um pronome de segunda pessoa? Tabela. Você vai rememorar comigo que eu havia dito, olha, é necessário que você guarde esta tabelinha que está aí na sua tela. Olha o ti bem aqui, ó. O ti é um pronome de segunda pessoa, certo? Esse ti é um pronome de segunda pessoa, eu tenho de saber? Tenho de saber. Logicamente, eu tenho de internalizá-lo, certo? Então, beleza. Ele quer a construção deste texto. Bacana. Com base na segunda pessoa. Então, o ti é segunda pessoa, sim. E o você é terceira pessoa? Sim, sim. O você se enquadra enquanto terceira pessoa, uma vez que ele concorda com terceira. Logo, a frase deveria ser escrita com o pronome lhe. Olha a construção, ó. Logo, a frase deveria ser escrita com o pronome lhe. Veja comigo. Você jogou fora o amor que eu te dei. O amor que eu te dei. Marcelo, por que é que o ti, nessa construção, não seria a forma corretamente aceita? Porque perceba que aqui ele utilizou a figura do você. Você jogou fora o amor que eu lhe dei. A construção aqui deveria ser a figura do lhe e não o ti, segunda pessoa. Uma vez que o lhe, assim como o ti, são referenciações de quem? De terceiras pessoas. Ah, Marcelo, como é que eu sei disso? Olha comigo o nosso quadro. Vamos lá ao quadro, ó. Olha comigo o nosso quadrinho. Perceba que o lhe é composto de quê? De terceira pessoa.
como ele é terceira pessoa e o você também se enquadra aqui na terceira pessoa, o que é que vai acontecer? A concordância deveria ser estabelecida dessa forma. Note, o você, radicalmente falando, ou seja, em sua origem, sua etimologia, ele é um pronome de segunda, mas faz a concordância como se fosse de terceira, certo? Quando eu utilizo o ti, por exemplo, ou a segunda pessoa, quando eu falo tu vais, dentro de uma construção, ou coloco você para substituir o tu, a construção permanecerá a mesma? Por exemplo, tu vais, você vais. Não, você diz, e a construção é tu vais, você vai. Perceba que o você, apesar de etimologicamente ser de segunda, pertence à classe das terceiras, uma vez que a concordância se dá com a terceira pessoa, certo? Então está correta a nossa afirmativa, só um instante, deixe-me colocar aqui na nossa questãozinha. A alternativa A está certa, beleza? Na questão número 4. Vamos já para a próxima questão, que é a questão de número 5, que vai dizer o seguinte, ó, nossa última questão deste bloco diz assim: leia as afirmativas a seguir acerca dos pronomes pessoais. Ó, pronomes pessoais substituem substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Beleza. Primeira, segunda, terceira pessoa do discurso, singular ou plural. Mas, alternativa correta. Próxima, segunda. Os pronomes pessoais variam de acordo com as funções sintáticas que exercem em oração, podendo ser do caso reto ou do caso oblíquo. De novo, só conceito, né? Tá certo também. Terceira, segundo a norma culta da língua portuguesa, os pronomes pessoais do caso reto desempenham a função de sujeito, objeto, seja ele direto, indireto, e predicativo. Olha o que o examinador está falando, isso aqui está errado, né? Por quê, Marcelo? Porque o pronome do caso reto, eu, tu, ele, eu, ela, nós, vós, eles e elas, funcionam somente como sujeito. Acabou. Então a terceira está errada. Então ficamos com 1 e 2, gabarito, letra C, de casa. Massa? Para não estourar o nosso tempo, vamos finalizar por aqui e no próximo bloco nós já vamos continuar com mais alguns conceitos. Agora tratando acerca da colocação e acerca do uso desses pronomes propriamente ditos no texto, certo? Espero por você. Forte abraço. Até daqui a pouco. Valeu. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, o meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido.
É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,